É claro que você já ouviu falar sobre Pablo Escobar. Também conhecido como El Patrón. Ele foi um narcotraficante que ganhou fama mundial e chegou a atuar na lista de homens mais ricos do mundo. Este colombiano foi o maior traficante que já passou por essa terra. Ele viveu como um rei e chegava a gastar $1000 por semana só com elástico para embolar todo o seu dinheiro. A sua existência foi tão marcante que até hoje causa muito impacto na Colômbia. Ele já ganhou filme, série, livros e música. Sua história começa e termina no mês de dezembro, tendo nascido no dia 1 de dezembro de 1949 e falecido no dia 2 de dezembro de 1993. Mas como será que foi o último dia de vida desse homem? Um cara que alcançou tanto poder, tinha praticamente o mundo inteiro aos seus pés. Como será que foram as últimas horas de Pablo Escobar? Quais foram os segredos envolvendo o fim da sua vida? Quais são os mistérios que marcaram para sempre a Colômbia em 2 de dezembro de 1993? É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Pessoal, essa é uma série de vídeos novos que eu tô querendo trazer pro canal. Eu sempre gostei desses assuntos de mistério e coisas do tipo, então eu tô querendo trazer mais vídeos nessa pegada aqui pro canal. Já é algo que eu tô querendo fazer há muito tempo e agora finalmente eu tô colocando em prática. Então se você gosta desse tipo de vídeo, eu peço que você deixe um like aqui embaixo, que me ajuda demais. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho de fazer, então dá um like aí pra fortalecer, que se vocês curtirem, toda semana vai sair um vídeo desse quadro aqui no canal, beleza? Então sem mais delongas, vamos começar a história de Pablo Escobar. Desde muito jovem, Pablo Emílio Escobar Gaviria era muito ambicioso. Ele tinha como meta ser milionário até os 22 anos de idade. Mas os trabalhos que ele tinha como jovem não poderiam ajudar ele a alcançar esse objetivo. Porque ele já trabalhou como flanelinha, empacotador, fazia bicos como segurança e, filho de um caseiro e de uma professora, decidiu optar pela vida de crimes para alcançar a sua meta ousada. Ainda jovem, Pablo acabou se envolvendo com as pessoas erradas, o que o levou à prática de roubo de carro e até pequenos sequestros. Mais tarde ele estava envolvido de maneira discreta no tráfico de maconha. Então, por volta dos anos 70 até meados de 75, Escobar começou seu negócio na cocaína. Mas esse feito só foi possível após se envolver no sequestro de um executivo de Medellín, que lhe rendeu cerca de $100 mil. Pablo usou esse dinheiro para começar o que seria o seu reino de pó. Na transição dos anos 70 para os anos 80, cocaína era algo não muito conhecido, até chegar Pablo Escobar. Ele mesmo voou diversas vezes entre Colômbia e Panamá para começar a sua exportação para os Estados Unidos. Escobar escolheu as melhores rotas de entrada, começando a abastecer a Flórida. Em Miami, aquela novidade se espalhou e a demanda começou a ficar alta. Escobar gastava cerca de $5 mil na exportação de 1 quilo da droga e lucrava com o mesmo quilo cerca de $60 mil. E isso, galera, porque naquela época quem usava esse tipo de droga era pessoas de alto escalão, pessoas que tinham bastante dinheiro. Então a cocaína nessa época era uma droga para os ricos, até mesmo atores de Hollywood usavam a droga naquela época. Mas enfim, a fim de expandir o seu negócio, Escobar utilizou as rotas mexicanas e assim ele tomou a Califórnia com a cocaína. E percebendo a grande demanda do negócio, outro cartel surgiu na região nordeste da Colômbia. E eu tô falando do cartel de Cali. Eles começaram de maneira discreta e sem fazer tanto barulho quanto Escobar, eram também conhecidos como os Cavaleiros de Cali. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre eles. Em maio de 1976, o Escobar foi pego com pelo menos 20 quilos de cocaína voltando para Medellín. E para arquivar o processo, primeiro ele tentou subornar os juízes. Sem sucesso, a saída foi subornar os 2 guardas que o haviam prendido. Vendo como seria fácil se tornar invisível, passou a tomar isso como regra. Sempre que levantava suspeitas ou alguma mercadoria dele era pega, ele dava 2 escolhas: oferecia o dinheiro para fingir que não viu nada, ou ele apagaria o cara. E assim surgiu o bordão plata ou plomo. Trazendo para o nosso português, prata ou chumbo. Ou você aceitava o dinheiro do suborno de Escobar, ou ele te apagava. E assim Escobar ficou muito rico e passou a exportar toneladas de cocaína para os Estados Unidos. O cartel de Medellín, que era de Pablo Escobar, liderava de longe o mercado da cocaína. E com tanta demanda, a droga já não era exclusividade dos ricos. A classe média também começou a fazer o uso e isso levou uma bola de neve, pois o consumo aumentava, a exportação aumentava e o poder de Escobar também. E até esse momento o império de Pablo Escobar só crescia e ele não via ninguém que podia bater de frente com ele. Isso até o então presidente dos Estados Unidos, Donald Reagan, decidir combater de frente o narcotráfico. E assim Escobar virou o alvo dos Estados Unidos. O país fez um tratado com o governo colombiano que era o seguinte:
Os traficantes poderiam ser mandados para serem julgados e presos nos Estados Unidos. A condição era que eles só podiam ser capturados por soldados colombianos. Percebendo o tamanho da ameaça que estava vindo, em 1982, Pablo Escobar decide entrar para a política. Ele sabia que um cargo na política dava para ele imunidade diplomática. Escobar tinha tanta certeza que não podia ser pego que, em uma viagem que ele fez aos Estados Unidos, ele pousou junto ao seu filho nos portões da Casa Branca. O Império de Escobar estava se solidificando. Ele já dominava o tráfico de cocaína e, a essa altura, já estava envolvido com política. Mas para o benefício próprio. Ganhava mais dinheiro que podia contar. Estava relacionado diretamente na execução de mais de 240 pessoas, incluindo candidatos à presidência. Escobar era um homem temido e oferecia recompensas pela vida de policiais. Usava estudantes do ensino médio, os dava $50 para passarem atirando. Escobar começava a se tornar um narcoterrorista e decidiu então erguer seu trono. E foi mais ou menos nessa época que surgiu a Fazenda Nápoles, que é tida até hoje como a maior fazenda da Colômbia. A fazenda tinha um zoológico particular com animais contrabandeados da África, como girafas, rinocerontes e hipopótamos. Além disso, a fazenda tinha sua própria pista de pouso, pois nesse ponto, Escobar já contava com mais de 15 aviões à sua disposição para o contrabando, além de pelo menos 6 helicópteros. Escobar fez o que menos se espera de um homem tão frio. Ele usou parte do seu dinheiro e o destinou aos pobres. Construiu campos de futebol, escolas, residências destinadas aos mais pobres e até mesmo igrejas. E assim ganhou o apelido na Colômbia de Robin Hood, porque ele tirava dos mais ricos para dar para os mais pobres. Com isso, a sua popularidade aumentou muito, ao ponto dessas pessoas ocultarem informações de Escobar para a polícia. Elas também informavam Escobar qualquer cerco, o que deixava ele muito liso. As pessoas veneravam Pablo naquela época como um santo. Mas diferente dos cavaleiros de Cali que eu mencionei aqui, Pablo Escobar fazia bastante barulho. E com vários assassinatos e sem temer a ninguém, tanto o governo colombiano quanto o governo americano queriam Pablo Escobar preso a qualquer custo. Entre 1984 e 85, o ministro da Justiça considera fortemente a extradição dos traficantes para os Estados Unidos. E não demorou muito para que o mesmo fosse executado. Então, naquele ponto, ou Escobar corrompia as autoridades ou as intimidava, o que deu a ele uma paz de muitos anos. E aqui chegamos a um ponto que a história de Pablo Escobar começa a se complicar. Ele era considerado pelos Estados Unidos um perigo gigantesco à segurança nacional, mas ele continuava a intimidar as autoridades da Colômbia com seu ditado de plata ou plumo. E isso fez com que o governo colombiano votasse pela ilegalidade da extradição de traficantes para os Estados Unidos. Mas os americanos jamais iriam engolir isso de maneira fácil. Foi quando o presidente Bush decidiu mandar forças táticas especiais para treinar os soldados colombianos, para assim capturar o homem mais poderoso da Colômbia, que era um bandido na verdade. E é aí que começa a caçada a Pablo Escobar, com soldados colombianos treinados pela força militar mais poderosa do mundo. Mas como qualquer animal encurralado, Escobar reage. Em 27 de novembro de 1989, minutos depois de decolar, um avião comercial colombiano cai. Não foi uma queda acidental. O alvo de Escobar era o César Gaviria. Ele era um importante político colombiano, um dos principais rivais de Pablo Escobar. Ele foi o presidente de seu país de 1990 a 1994. Sem dúvidas, um dos principais responsáveis a desmantelar toda a organização de Pablo Escobar. E assim, 110 pessoas não resistiram ao acidente. Como se não bastasse toda a confusão e a opinião das pessoas que começaram a ir contra o Pablo Escobar, um mês depois ele decide atacar novamente. E dessa vez, um importante órgão colombiano equivalente ao FBI dos Estados Unidos. O resultado só podia ser trágico: 70 vítimas e centenas de feridos. 2 meses depois, o alvo de Escobar é eleito presidente. Sua escolha é pegar Escobar ou morrer tentando. E uma guerra começa. Primos e membros do cartel de Escobar começam a ter suas vidas tiradas pelas tropas treinadas pelos americanos. Como resposta, Escobar sequestra a filha de um ex-presidente que é assassinado durante o resgate. E aí um aliado poderoso entra nessa guerra contra Escobar. Adivinhem? É claro que eu tô falando do cartel de Cali. Então, um por um, os homens de confiança de Escobar são apagados. E temendo não só o governo, mas também o cartel rival, Escobar decide que atrás das grades é o local mais seguro. E em 1991, Escobar se entrega ao exército colombiano. Mas é claro que não vai ser uma prisão simples, a gente tá falando de Escobar. E ele mesmo tira do bolso 5 milhões para construir a sua própria prisão, que ficou conhecida como La Catedral. Logo, Escobar fez da sua cela uma mansão de luxo, corrompeu todos os guardas da cela e vivia dando festas. E também continuou traficando. Obviamente, isso se tornou um escândalo nacional. E é claro que o Pablo não ficava só na prisão. Apesar de ter todo esse luxo e todo esse conforto à disposição dele ali em La Catedral, Escobar já foi fotografado diversas vezes saindo do presídio, indo no mercado comprar algumas coisas, e é claro que isso gerou revolta no governo, tanto colombiano quanto americano. Outra coisa importante da gente citar é que nessa altura Escobar já tinha ciência dos equipamentos de alta tecnologia dos americanos,
americanos para fazer o rastreio de celulares. Então ele passou a usar pombos correio, o cúmulo da audácia. Sabendo que seus aliados começaram a lhe roubar, Escobar usa um dos guardas para apagá-los. E isso foi a última gota para o governo colombiano, que decide o tirar dali. Mas seja intimidados ou subornados, os soldados param em frente à cela durante a operação e Escobar tira proveito do atraso e foge. E com Escobar solto por aí como fugitivo, qualquer autoridade era um alvo em potencial. Então, mais uma vez, o governo colombiano decide pedir ajuda para os americanos. E eles começaram a perceber que a maior fraqueza de Pablo era a sua família. E a intenção dele enquanto fugia era tirar toda a família da Colômbia. Ele chegou a tentar enviá-los para a Alemanha, mas com visto negado, Escobar foi totalmente descuidado. Ele foi à loucura por saber que o governo colombiano tinha sua família em prisão preventiva num hotel em Bogotá. E desesperado, começou a ligar para sua família. E aí, com os colombianos com um sistema de triangulação de celular dos americanos, a gente finalmente chega no último dia de vida de Pablo Escobar. Pablo, a essa altura, vivia correndo de esconderijo a esconderijo, pulando de um lugar para o outro, tentando se esconder. Em meio a tudo isso, ele tentava ligar sempre para sua família. E naquele dia, finalmente, a polícia encontrou o esconderijo de Escobar. Ele estava em Medellín, em um bairro chamado Los Olivos. Segundo a tia de Pablo Escobar, naquele dia ele comeu espaguete no café da manhã e por volta das 2 horas da tarde, ele pediu ao seu único segurança para ligar para o hotel onde estava a família. E assim foi feito, se passando por jornalista, pois ele sabia que qualquer telefonema seu seria grampeado. Mas levantou suspeitas demais ao simplesmente pedir para entrar em contato com a família de Escobar. Então a ligação é passada para o filho de Escobar, naquela altura com mais ou menos 16 anos. E os agentes começaram a grampear e ouvir tudo. Mas ainda assim, Pablo não usava o telefone por mais de 3 minutos. Qualquer tempo maior que isso seria facilmente rastreado pela polícia. Mesmo assim, a força tática foi capaz de calcular uma área de 600 metros de onde veio a ligação. Mas eles precisavam da localização exata. E além de ligações curtas, Escobar tinha o costume de fazer dentro de táxis. E por volta das 2 horas e 19 minutos, Escobar entra em contato com seu filho de novo. Mal sabendo ele que a polícia já estava em seu encalço. Conversando com o seu filho, o adolescente lhe diz que os repórteres têm muitas perguntas, cerca de 40. E então Escobar comete o erro que custou a sua vida. A equipe chega em um local suspeito, que era um shopping, e faz a primeira investida. Totalmente frustrada, Escobar desliga de novo o telefone. Mas minutos depois, atende de novo para poder falar com seu filho as respostas que ele tinha que dar para os repórteres. E por volta das 3 horas da tarde, a segunda suspeita do equipamento informa o local exato do esconderijo de Escobar. 2 soldados fecham as saídas prováveis e o cerco começa. O segurança de Escobar foge e deixa Pablo para lutar sozinho. Então Pablo sobe até o segundo andar, passa por uma janela e vai até o telhado. E os últimos minutos de vida de Pablo Escobar tem muitos mistérios e também algumas versões, e eu vou contar elas aqui para vocês. Uma é que ele foi fuzilado pelos soldados que cercavam a casa. A outra é que ele levou um tiro de sniper de um soldado, e a mais provável, segundo os familiares, é que quando ele foi baleado nas pernas, ele mesmo tirou a sua própria vida. Porque ele mesmo já disse diversas vezes que se tivesse encurralado sem nenhuma alternativa, ele mesmo faria isso. É certo que o que tirou a vida dele foi um disparo na lateral da cabeça, próximo à orelha. Um vizinho da residência onde o Pablo Escobar estava narrou os últimos momentos de vida dele da seguinte maneira: escutei gritos e vi um homem gordo e barbudo correndo descalço em cima do telhado. Na hora em que ele tentou pular uma mureta, começaram os tiros e ele caiu com a cabeça ensanguentada. E essa foi a história de uma maneira resumida do início até o fim da vida de Pablo Escobar. Se você quer mais vídeos nessa pegada, não esqueça de deixar o like aí que ajuda demais. Comente algo aqui embaixo, comente o próximo tema que você quer ver aqui no canal, essa pegada nova de vídeos que eu tô fazendo. E não esqueça também de me seguir lá no Instagram, @tioflash, porque tudo que acontece nesse canal eu posto tudo em tempo real pra vocês lá no Instagram, beleza? Valeu demais por assistir esse vídeo até o fim, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e valeu!